Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Quero falar bastante nesse vídeo aqui a respeito da longa entrevista que o presidente do Grêmio, Odorico Roman, concedeu para o site Gaúcha ZH, porque tem destaques muito importantes ali, sobretudo em relação a contratações, que é o assunto, afinal, que mais mexe com a cabeça dos torcedores. Uma das perguntas na entrevista é a seguinte: contratações, quando é que o Grêmio pretende anunciar as primeiras contratações? Diz o Odorico Roman: espero que a gente consiga pelo menos 2 jogadores para o início do Gauchão. Aqui é importante fazer um parêntese. Parece que o Gauchão vai começar daqui a 30 dias. Não, o Gauchão já começa para o Grêmio daqui a 10 dias. A estreia do Grêmio será no outro sábado, no dia 10, lá em Santa Cruz do Sul, contra o Avenida. Então vai trabalhar muito fortemente a direção para que seja cumprida essa promessa aqui feita pelo presidente Odorico Roman. Aí ele segue na resposta: talvez não prontos para jogar, porque a pré-temporada vai começar, mas imagino que a gente possa ter uns 2 jogadores já no início de janeiro, na primeira quinzena. Acho que na cabeça de todo mundo está definido que um desses reforços será o Caio Paulista. É o jogador mais próximo de ser anunciado pelo Grêmio. Ontem fiz uma live. Quero agradecer aqui a muitas pessoas que estiveram assistindo a live que realizei na noite passada, um público realmente bastante interessante, porque foi uma live que eu praticamente não anunciei e que teve uma grande audiência, então muito obrigado. Mas nessa live eu percebi muitos comentários de gente desgostosa com a contratação do Caio Paulista. Houve até quem brincasse: bom, se era para trazer o Caio Paulista, melhor que o Grêmio não tivesse saído do transfer ban, porque aí não poderia registrar jogadores. Me parece que não agradou a contratação do Caio Paulista. Eu sei, o Grêmio vai passar adiante o Lucas Esteves e o Caio Paulista virá para ser reserva do Marlon. Mas o torcedor está tendo muito na cabeça o desempenho do Caio Paulista nas últimas temporadas, por isso a contratação não agradou. Mas é uma, certamente, dessas duas que o presidente Odorico Roman pretende ver anunciadas até o começo do Campeonato Gaúcho. Outra pergunta: o Grêmio hoje tem condições de comprar um jogador com a trajetória do TT? Essa resposta aqui é importante. O Grêmio acho que vai trazer o TT de fato. Resposta do Odorico Roman: aprendi quando eu estava no futebol, era vice de futebol, campeão da Libertadores em 2017. Aprendi quando estava no futebol que uma negociação, às vezes, ela pode ter uma solução inesperada. Uma negociação que leve a um rumo que o clube inicialmente não tinha a intenção. Às vezes, a exigência do clube que está de posse do jogador pode ser contornada de alguma forma, e eu não descarto que o Grêmio traga jogadores do nível do TT. A última informação é de que o Panathinaikos havia fixado o valor do TT em 7 milhões de euros. O presidente Odorico Roman mostra otimismo aqui na contratação do jogador. Depois eu quero falar sobre uma outra resposta dele bastante curiosa e que deixa muito claro como é que as coisas acontecem nesse período aí de janelas de contratações e também de saídas. Bem, um nome que surgiu ontem à noite, final da tarde: o Enamorado, José Enamorado, que é um jogador colombiano que joga no Júnior de Barranquilha. O Eduardo Gabardo colocou inclusive no seu canal no YouTube várias imagens do Enamorado. Olha, um ponta extremamente habilidoso, muito técnico, daqueles que deixam o marcador tonto, né? Ameaça para um lado, sai para o outro, dribles curtos, bom arremate, jogando basicamente pelo lado direito, mas uma das imagens também o mostra atuando pelo lado esquerdo. As imagens são as melhores possíveis, mas todo mundo sabe que quando se coloca um vídeo de um jogador aí no YouTube, coloca-se evidentemente só as coisas boas. Nós já vimos muitos jogadores altamente técnicos que enchiam os olhos da torcida, aí chegavam num clube do tamanho do Grêmio com uma cobrança gigantesca e simplesmente afundam. Então tem que ter um pouco de cautela, mas as imagens são muito estimulantes. O que temos de informação? O Grêmio ofereceu 2 milhões e 500 mil dólares. É a informação que vem lá da Colômbia. 2 milhões e 500 mil dólares, o que daria 13 milhões e 700 mil reais. O Júnior de Barranquilha quer mais, ele quer 3 milhões e 500 mil dólares, 19 milhões e 200 mil reais.
o Júnior tem 60% dos direitos do jogador. O Grêmio não confirma que tenha feito essa proposta, essa informação vem lá da Colômbia, o Grêmio nada confirma, mas não desmente que o jogador agradou. As avaliações que chegaram para a comissão técnica a respeito do enamorado agradaram. Quem sabe possa ser uma investida para o ano de 2026. Outra informação, volante Danilo Barbosa. Lembram, na metade do ano surgiu esse nome, ele estava jogando no Botafogo ainda, Danilo Barbosa, 29 anos, participou das grandes conquistas do Botafogo, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, tudo isso em 2024. Volante Danilo Barbosa, hoje joga no futebol árabe, teria sido oferecido ao Grêmio. Também o Jeremias Werneck destaca que o volante Zé Lucas do Sport, uma joia, né? Um jogador de grande capacidade, menino ainda, só 17 anos de idade, jogou o Mundial Sub-20 com o Thiaguinho. Ele teria sido oferecido, mas custa muito caro, inclusive já está na mira de grandes clubes da Europa. E aqui eu quero entrar na última resposta do presidente Odorico Roman, porque é importante que ela seja dita para que o torcedor não fique assim sonhando. Eu já falei várias vezes aqui, é preciso ter uma certa cautela. Eu sei, as promessas foram feitas durante a campanha eleitoral, grandes jogadores, mas o Grêmio está enfrentando uma situação financeira bastante complicada. Aliás, o presidente Odorico Roman, nessa mesma entrevista, fala que a dívida do Grêmio gira de 500 a 600 milhões de reais. É muito dinheiro para ser pago, o que naturalmente afeta a capacidade de investimento. Aí tem uma resposta aqui do presidente. É possível garantir para o torcedor um time forte para o gauchão? Olha a resposta do Odorico Roman. Isso é uma coisa interessante. Às vezes, assisto a programas de influencers e falam de jogadores que a gente nunca cogitou, dando como negociações avançadas. Então, é uma situação que atrapalha um pouco, tumultua, mas não deixa de ser até engraçado. Às vezes a gente vê as pessoas afirmando que o Grêmio está negociando com A ou B e sabemos que não existe nada disso. Será que a referência que o presidente faz é a jogadores como o goleiro Bento, que joga no Al Nassr da Arábia Saudita, ao Adrielson, jogador que também jogou no Botafogo com o Luiz Castro, e que hoje estaria na mira do Cruzeiro, mas foi lembrado também como possível reforço para o Grêmio? Será que é uma referência ao Savarino? Pode ser, né? Foram nomes que empolgaram muito a torcida, ou parte da torcida, e talvez seja esses jogadores que o presidente esteja citando como coisas assim que não tem nada de concreto, nada tem de real. Mas, enfim, é importante que a gente fique atento aí ao que disse o presidente. Talvez o Grêmio não tenha esse grande presente aí para dar para a sua torcida no começo de 2026. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Falei para Frigorífico Borrússia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. Quero desejar a todo mundo uma grande virada de ano, um grande começo de 2026 e muito mais do que um grande começo, um grande 2026 que vai ser, obviamente, de muito trabalho, muita pegada, né? Muitas frustrações. A vida é assim, né? A gente toma golpes, às vezes, pancadas na cabeça, mas tem que sempre se reerguer. Então, acima de tudo, desejo aí muita força interior, muita saúde para todo mundo, que me deu a imensa alegria de estar conosco aqui, comigo, ao longo de todo esse ano de 2025. Muito obrigado, nos vemos no ano que vem, que é já amanhã. Tchau, tchau!